Corajosos, beleza? Então, hoje vamos dar sequência na série Homens da Bíblia. Na verdade, hoje vamos falar do primeiro personagem, o Renan deu a introdução. E o primeiro personagem é Noé. Para começar, vamos falar primeiro da história de Noé. Sei que vocês conhecem já a história de Noé, mas vai que tem alguém que não conhece. Então vamos lembrar, Noé, ele nasceu no meio de uma geração corrompida. Deus, percebendo isso, ele quis destruir aquela geração, mas ele achou graça em Noé. Por quê? Porque ele viu que Noé era justo e íntegro. E esse foi o diferencial para ele querer poupar Noé e sua família. Então ele falou para Noé construir uma arca e lá colocar alguns animais específicos que Deus vai ordenar para ele. E entrou Noé, sua família e esses animais na arca. A família de Noé foi poupada do fim do mundo, veio o dilúvio, as pessoas foram mortas, eles foram poupados e a partir da família dele a terra foi repovoada. Essa é a história de Noé. E por que a gente vai falar sobre Noé? O que Noé tem a ver com a gente? O que Noé vai trazer de ensinamento para nós? O que a gente pode imitar de Noé? Bom, vamos por partes. Primeiro, Noé era justo e íntegro. A gente sabe que para ser um bom cristão nós devemos ser justos, devemos ser íntegros no meio de uma geração corrompida. E como que eu posso ser justo? Como que eu posso ser íntegro? Primeiro de tudo, pelo mais clichê, né? Mergulhando na Bíblia, lendo a palavra. Você praticando o que está escrito na Bíblia, você andando com pessoas justas também, pessoas íntegras, não se misturando com as pessoas que estão corrompidas, que praticam o mal. Então você vai poder ser justo e íntegro. Ah, tá, beleza, mas na história de Noé ainda é muito distante. Não é, porque pensa, a geração dele era corrompida. A nossa também é. Ele vivia num mundo de trevas e ele não se corrompeu, ele se manteve justo e íntegro. A nossa geração é o mesmo caso. E muitas pessoas, muitos que se dizem cristãos, estão se corrompendo, estão se deixando levar por essa geração. Mas nós devemos ser como Noé, nos manter íntegros e justos. Porque, aquele foi o primeiro fim do mundo. Aquele foi, o mundo acabou com água. Deus prometeu que não vai acontecer isso de novo, mas vai haver o fim do mundo, vai chegar o fim dos tempos, quando Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E da mesma forma que ele achou graça em Noé, por ele ser justo e íntegro, ele também vai procurar, quando ele voltar, os justos e os íntegros. Aí você deve estar me falando, deve estar perguntando agora, por que eu devo acreditar nisso? Eu nem tenho certeza se Jesus vai vir, nunca vi isso. Noé, ele entrou na classe dos homens da fé, lá em Hebreus 11, porque Noé teve fé no que Deus falou e obedeceu. Ele nunca tinha visto, lá relata que ele nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha ouvido falar. Algumas pessoas vão dizer que nem chovia naquela época, aí opinião de comentaristas, mas o fato é que ele nunca tinha ouvido falar de dilúvio, e do nada ele ia ter que construir uma arca, e ele teve fé e foi obediente, e Deus abençoou ele, e a família dele gerou todo o resto da terra. Ele foi muito abençoado por Deus por ser obediente e ter fé. Da mesma forma, a gente precisa crer que sim, Jesus está voltando, e ele vai vir buscar os que estão santos, os que estão sendo justos e íntegros, os que não se corromperam no meio de uma geração perdida, assim como na época de Noé. Então, corajosos, eu quero incentivar vocês a se manterem justos, íntegros, se manterem santos, a todo dia acordar se lembrando que Jesus está voltando, e que quando ele voltar, vocês vão querer estar de uma forma agradável, vão querer que ele ache graça em vocês, assim como achou em Noé. Então esse é o meu recado para vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.